Eu sou Divana Campa. E eu sou Thaís Burbello. Nós somos da equipe de comunicação dos colégios do Grupo Positivo. E hoje, para dar continuidade à nossa temporada do podcast, chamada Conexões, nós estamos com duas convidadas super especiais para falar sobre o tema Os impactos do superestímulo na infância e da adolescência. As nossas convidadas aqui são a Caroline e a Kaline. A Caroline, ela é psicóloga educacional e a Kaline é coordenadora de segmento no Colégio Positivo. Muito bem-vindas, meninas. É um prazer ter vocês aqui. Espero que a nossa conversa seja muito interessante. Agradeço, meninas, o convite. Estou bem feliz em estar participando. E é isso. Será um sucesso, tenho certeza. Com certeza. Muito obrigada também pelo convite, gente. Fiquei muito feliz por fazer parte disso. E aí tenho certeza que também vai ser muito bom toda essa conversa com a gente. Certamente, estamos muito felizes com a presença de vocês. E para dar início a esse bate-papo, vamos lá com a pergunta de milhões, que é a seguinte: quais são os efeitos e as consequências do uso excessivo de telas, meninas? Ai, são tantas consequências, né? Eu acho que a criança, até os 6 anos, elas precisam brincar, né? Elas precisam vivenciar, elas precisam brincar de massinha, explorar, elas precisam se relacionar com adultos, com crianças. E quando elas ficam expostas em frente a uma tela, são tantos estímulos que elas recebem e que aí depois não tem nenhuma outra atividade, nenhuma outra demanda que vai favorecer tanto estímulo como que se compare. A tela. Exato, sabe? Porque eu acho que a produção, né, de dopamina, que a gente diz quando está em frente à tela, vai lá no ápice. E aí, quando a criança sai da frente da tela, é tão difícil que aquele nível de dopamina se iguale e que daí nada a criança ache legal. E com isso a criança fica desestimulada, né? Não consegue prestar atenção, fica muito ansiosa, muitas vezes irritada, porque daí começa a se tornar um ciclo, né? Aquilo, então a tela tá ali, tá gerando algum prazer de certa forma, e daí depois, vamos jogar uma bola, por exemplo. Não quer voltar pra tela. E o adulto, os pais não conseguem entender que isso tá fazendo mal e acabam dando mais tela ainda. Eu acho que vai muito por esse caminho. Porque se torna quase como se fosse um ciclo, né? Então, isso acaba vivenciando todos os dias e isso vai se intensificando, né? A Ká trouxe com relação às crianças menores, mas os adolescentes também, de forma geral. A gente vê isso, o uso extremo e excessivo dentro do ambiente escolar e acredito que na escola, tanto na escola quanto em casa também, né? Então, isso vai aumentando a frequência e vai ficando, né, um looping, né? Porque isso vai substituindo muitas coisas, né? Vai substituindo as conversas presenciais, vai substituindo o contato físico com as outras pessoas, né? O brincar, né? O se relacionar, né? Então, a gente percebe que isso envolve todos, né? O ciclo de desenvolvimento das crianças de forma geral, né? E é muito interessante isso, porque assim, até para um adulto, porque essa questão do uso de telas é uma coisa que incomoda os adultos também. Sim. E mesmo a gente tendo essa consciência, já é difícil parar de mexer. Imagine para uma criança que tá em fase de desenvolvimento, que ainda não tem essa consciência de que isso pode afetar no desenvolvimento dela. E gera até uma dependência, assim. E muitas vezes não é por mal que a mãe coloca a criança na frente, dá um celular, dá um iPad. Às vezes é a necessidade, né? Tá cozinhando, tá fazendo alguma coisa. E precisa daquilo. Até tem uma médica que diz que a televisão, a tela é uma babá. Né? Então a mãe precisa daquilo naquele momento e acaba dando a tela, né? E a criança vai entrando naquele ciclo e quer mais e mais, e pode ver assim, os pequenos quando estão com o celular, eles não piscam, né, assim, você fica na frente da televisão, você tenta chamar atenção para uma outra coisa e não, nada supre aquilo, né, então é complicado. Não, e cada vez fica mais intenso, né? Então, a gente percebe que cada momento que isso passa, cada vez fica muito, muito mais intenso. E como foi falado, isso é muito estímulo, né? Então, por exemplo, né? Pensando em crianças pequenas. Então, é desenhos com muitas cores, muitas coisas acontecendo, né? É música envolvida, geralmente. Então, assim, realmente, eles não vão piscar porque é muita coisa para eles administrarem naquele momento, né? Sim. Isso vai se intensificando ao longo do tempo. Então, como foi falado,
muitos pais usam como uma forma até de ajuda, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Então, de forma geral ali, é claro que a criança não vai viver sem uma tela em nenhum momento da vida deles. Mas é importante... Isso é impossível, né? Exato. Mas é importante ter esse equilíbrio, pensando no desenvolvimento lá dos menorzinhos e também no desenvolvimento de forma geral, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, porque dentro, por exemplo, do estímulo da escola, eles não vão usar. Então, lá por 5, 6 horas diárias, eles vão estar sem celular, né? Então, aí que a gente vê o impacto disso, quando eles têm muito em casa, né? Então, buscar esse equilíbrio é bem importante. Até pegando um gancho do que a Carol falou, como a tela, né, para prender ali o telespectador é tanta cor, tanta música, que quando a criança sai daquilo, ela quer que o mundo real se movimente na mesma velocidade que a tela. Então, por exemplo, ela tá lá na frente de um desenho, aí de repente ela sai da frente da televisão e vai pro quarto, e daí tem um móvel, tem algum brinquedo, e aí ela não tá, aquele brinquedo não tá se movimentando da mesma forma que a TV, e aí gera frustração, gera ansiedade, porque a criança ainda não consegue diferenciar o mundo real do digital, né? Cria uma expectativa surreal. Enorme. E isso é muito triste, porque as crianças estão perdendo essa essência, né, do brincar. Até no começo do ano, os meus pais foram para um resort, assim, e era um resort que eu e meu irmão, a gente ia desde pequeno, assim. E a minha mãe fala que ela dava tchau pra gente de manhã e só pegava a gente à noite, porque a gente brincava o dia inteiro. E agora eles foram e levaram a minha sobrinha. E a equipe de recreação, eles são muito ativos. E aí meu pai chegou e perguntou, nossa, mas as crianças não estão brincando, né? Não tem tanta gente no hotel, até eles perguntaram. Aí os tios da recreação falaram, não, infelizmente a gente perdeu pro celular. Então as crianças não querem mais brincar, não querem mais jogar vôlei na piscina, brincar de lama, né? Correr no meio do gramadão, querem ficar no celular, no quarto. Então é triste porque as crianças estão perdendo essa essência, né? Sim. E assim, com essa experiência que vocês têm em escola, quais que são as características de crianças que usam muito celular no ambiente escolar? Assim, é perceptível? Bastante. O que a gente consegue observar, principalmente, é a questão da socialização, né? Então, muitas crianças acabam não sabendo lidar, não sabendo falar a respeito com a outra criança, não consegue começar uma conversa, tem dificuldade em trocar, assim, coisas simples, né? Coisas, assim, de socialização mesmo. Então, acho que o que a gente consegue ver, assim, de primordial dentro da escola é isso, a falta da socialização, porque daí sempre precisa de alguém, né? Então sempre vai ter aquele amiguinho que vai estar ali na frente, né? E vai fazer essa mediação, mas a gente percebe que a outra criança fica um pouco mais envergonhada, acaba não tendo esse feeling, sabe? De ir atrás, porque tá sempre, né? A gente percebe que tá sempre envolvido com outras coisas, né? Sim. Então a gente percebe, assim, de forma geral, que a socialização ali, ela impacta bastante e acaba perdendo, assim, em todos os âmbitos da escola, né? Tanto na parte de participação na sala de aula, em socialização fora, principalmente na hora dos brincar, assim. Então, a gente percebe que é a criança que fica um pouco mais isolada, um pouco mais sozinha, assim, sem estar com o ciclo. Porque também, muitas vezes, a gente percebe, assim, que a criança tá sozinha e também não tem essa vontade de fazer, sabe? Entendi. Então, a gente percebe que a socialização, de forma geral, assim, ela se perde, principalmente, sabe? Se torna chato, né? Porque se eu jogo muito, né, em celular e o meu amigo não tem uma conexão. E aí o meu amigo gosta de futebol, gosta de brincar de boneca, né, e eu não. Então eu acabo me isolando e não procuro aquilo. Então sempre precisa ter um terceiro ali para mediar, para ir intervindo ali, né, incentivando para que a criança vá brincando e vá deixando aquele vício, né, que infelizmente acaba se tornando um vício mesmo. E até trazendo até um exemplo que a gente teve essa semana, assim, que eu fico na escola e aí tava acompanhando, assim, o horário de almoço ali das crianças e o que eu percebi é que uma das crianças foi pra almoçar, gente, com o celular na mão, literalmente, assim, ele não parou em nenhum momento de jogar. Então, ele subiu na escada com o celular na mão, fez o prato, sentou na mesa, comeu
sempre com o celular na mão em uma delas e comendo com a outra. Então, assim, isso uma criança que já é bem maior, né? Já tem uma idade ali entre 13 e 14 anos. Então, e assim, tava junto com os amigos. Então, os amigos também estavam mexendo no celular e ele também estava mexendo no dele, né? Então, não teve conversa, não teve nenhum tipo de relação ali de conversação, sabe? Então, é uma coisa que afeta, assim, de uma forma, assim, gigantesca. E aí a importância de ter esses momentos, né? Sim. Por exemplo, você tá comendo, esteja ali, Sim, comendo. presente, Esteja né? ali presente, né? Eu acho que Sim. uma dica, assim, para os pais mesmo é tentar incentivar isso, né? Por exemplo, estamos na hora do almoço, vamos almoçar? Então vamos estar aqui almoçando todos perfeito. juntos. Às vezes é só aquele momento que você tem em família, por exemplo, né? Que é restrito às vezes, né? restrito. Dependendo da rotina da família, é importante, né, ter esses momentos, né? E a gente percebe, assim, que tá se perdendo também, né? Tá se perdendo bastante. E um tempo de qualidade, né? Isso que você falou é bem interessante, porque a gente pode estar aqui, mas não estar presente. Porque você tá no celular, eu tô no computador, a gente não tá conversando. Mas o tempo de qualidade, então nem que seja na hora do almoço, na hora da refeição, na janta, né? 20 minutos ali, os irmãos, o pai, a mãe junto. Então tem que ter um tempo de qualidade sem o celular, sem a tela. Até porque muitas vezes esse comportamento da criança ele é um reflexo do que ele vê em casa, Totalmente, né? totalmente. Isso acontece com bastante frequência, é isso que a gente vê na escola, né, cara? Que muitas vezes o reflexo que ela traz é o que a gente também consegue observar, né, da família, né? Então, não foge muito, também não tem como fugir porque é a rede de apoio da criança, né? Então, é aquilo que ela tem em casa que ela tá trazendo pra escola também, né? E a gente vai tentando ajustar na medida que dá também, porque o que eles estão dentro da escola, eles estão sempre em grupo, né? Eles estão dentro de uma sala com várias crianças, né? E precisa dessa socialização, dessa comunicação, né? Então, o que acaba se perdendo, a gente tenta resgatar um pouquinho, assim, né? Mas muitas vezes acaba sendo um pouquinho mais difícil, principalmente pensando aí nos maiores que acabam trazendo o celular pra escola, né? Depois de uma certa idade, eles começam a trazer. E aí, depois disso, a gente acaba tendo que também voltar a resgatar algumas coisas, porque acaba se perdendo de novo, né? Então, uma troca. E aí, eu trouxe um dado aqui para a gente poder comentar, que a Academia Americana de Pediatria tem alertado para os danos decorrentes da exposição de bebês e crianças na primeira infância aos excessos do mundo digital, dentre os quais destacam a possibilidade de atrasos cognitivos, problemas de atenção, dificuldades de concentração e transtornos de sono e alimentação. Então, a gente fala muito, né, dessa questão social, né, que afeta, mas também tem danos físicos, né, da exposição a telas. Sim. E vocês consideram que a criança, que ela é muito exposta a telas, ela vai se tornar um adolescente com esses problemas de ansiedade, às vezes até mesmo depressão, né, e danos físicos? A gente vê isso, a nossa realidade hoje, a gente trabalha muito com relação a isso, a esses danos que acabam sendo psicológicos daí, né? Então, por quê? Porque um dado que você trouxe que é bem legal é a questão do sono. Então, muitas vezes, eles acabam intensificando isso dentro de casa, usando muito mais. Então, pensando lá numa criança que estuda de manhã, ele tem que estar na escola às 7h20, ele vai dormir 00:30, 1h. Então, assim, muito pouco tempo de sono, ele vai chegar na escola, o que vai acontecer? Ele não vai render pedagogicamente, em consequência disso, ele não vai tirar boas notas. Então, vai ter um déficit aí em questão pedagógica, em questão social, em questão de comunicação. Então, assim, é uma corrente, basicamente, né? Que vai afetando, uma coisa vem ligada à outra, né? Então, vem a questão também até da alimentação, isso acaba afetando, mas a questão do sono é bem importante, porque isso realmente traz malefícios para a criança, tanto no contexto da escola, quanto fora também. Porque daí ela acaba também de deixar de fazer outras coisas em casa, porque ela vai estar mexendo no celular, né? E o sono é uma delas, né? Que acaba afetando. E, infelizmente, a pandemia, né, intensificou muito isso. Porque aí a gente não tinha outra alternativa, né? Era tudo tela. E aí as aulas, né? Eram tudo. Então, as crianças, pensem, desde 1 aninho a gente tinha aula online, né? Então, a gente, infelizmente, precisou utilizar disso. E a gente também precisa entender que a tecnologia não é uma coisa negativa, né? Muito pelo contrário. Exatamente. Né?
Muito pelo contrário, a gente só precisa saber utilizar isso. Então, a gente consegue sim perceber quando a criança está exposta, quando tem essa questão dos jogos, principalmente, né? Jogos, tudo, até o vocabulário da criança se torna um pouco mais agressivo, as atitudes das crianças, que é trazer o jogo para a realidade. Então, isso são conflitos. Ano passado eu estava na coordenação dos maiores, né, dos anos iniciais. Então essa questão do jogo ali entre segundo e terceiro ano era muito forte. E essa questão de eles trazerem a realidade do jogo para cá. Então muita violência, né, jogos mais violentos, de briga, de guerra. Então essas coisas assim que a gente precisa tentar evitar, porque como eu disse no início, a criança ainda não consegue diferenciar o real do digital. Então é complicado por conta disso, né? E a interferência no desenvolvimento é 100%, assim, é muito efetiva essa interferência, porque a criança não consegue sentar, fica, né, agitada, muitas vezes irritada, porque de nada que tá acontecendo ali ela gosta. Se frustra, não é nada né? mais interessante Exato, do que a tela. Exatamente isso, é uma frustração. E eu até comentei no episódio que nós gravamos com o Fernando Braff para falar dos perigos, né, do uso da internet, que eu levei a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha, agora ela vai fazer 6 anos, e quando ela era bem pequenininha, eu levei ela numa peça de teatro, e ela não tava gostando, ela fazia assim, achando que era só dar o touch, que sairia, que mudaria. Era só pular. Isso, então assim, as crianças, elas realmente têm um senso de urgência e de... Enfim, em busca ali de um prazer imediato que na vida real não existe, né? Totalmente influência das telas, né? Porque na internet isso é possível, né? De certa forma. É tudo muito rápido, né? E uma das coisas que acontece com bastante frequência é isso, é de querer resolver as coisas imediatamente, né? Então, acontece qualquer conflito, qualquer coisa que tenha no dia a dia, já quer resolver aquilo na hora. E às vezes, né? Muitas das vezes a resolução, né, daquilo nunca é adequada, né? Porque às vezes aí envolve muito essa questão dos jogos, porque se ele assiste jogo de violência, por exemplo, ele vai querer lidar com aquilo de uma forma que também não é adequada, que talvez envolva até esse jogo, né? Então, isso vem muito pra nossa realidade hoje, né? Do nosso dia a dia, que a gente vê, principalmente pensando nesses anos aí que eles já estão jogando jogos mais interativos, né? Que são com outros colegas, que já fazem, né, outras coisas, eles trazem muito isso pra realidade, tanto na escola, mas fora também da escola. Sim. As titias corujas, né? Que a gente tem que falar dos nossos sobrinhos, né? Mas eu também tenho uma sobrinha que ela adora a Maria Clara JP. Então, na verdade, a diversão dela é pedir pra ficar trocando. Então, eu sempre falo, Valentina, você gosta mais de ficar outro. Ela pede pra trocar porque é aquilo, não deu aquele prazer imediato ali, não era aquilo que eu queria, então troca. Então, parece que isso vai gerando essa ansiedade e, querendo ou não, não consegue, às vezes, a criança, né, não consegue, muitas vezes, ver o desenho até o final, né, realmente para dar uma acalmada. Não, é justamente o contrário. Acaba porque tem muita opção também, né? Opção. Aí, ali tá o na desenho barriga, do lado, tem milhões de opções. E tudo colorido ali, dá muita vontade de realmente... Exatamente. E se até a gente, né, nós adultos, estamos um pouco mais imediatistas depois dos celulares, eu tenho percebido isso. As pessoas não têm mais paciência de ver um vídeo com mais de, sei lá, 5 minutos. O áudio, né? O áudio, a gente acelera o áudio. Imagina, se a gente tá assim, imagina as crianças, né, que já nasceram nesse meio digital, né, já estão em desenvolvimento, estão aprendendo. Então é bem por isso que gera bastante ansiedade daí pra frente, né? Em consequência disso, traz muitas ansiedades. Por quê? Porque a realidade não é essa, né, gente? A gente vive num mundo que as coisas às vezes dá certo e às vezes não. Às vezes demora, às vezes não demora. Então, essas questões, assim, que eles acabam se frustrando muito. Daí entra muito a questão da frustração. Porque daí eles criam uma expectativa naquilo e a realidade é completamente diferente, né? Então, daí, a questão do tempo, a questão da logística, às vezes depender de outra coisa também para resolver aquele conflito. Então, o que a gente vê muito na realidade da escola é isso. É que quer resolver, quer fazer muita coisa, mas depende de muitas coisas também, né? E acaba tendo muito conflito com relação a isso, porque daí gera muita frustração, né? Muita desorganização também,
muitas dificuldades de conseguir executar aquilo, né? E entender também. Porque daí a gente consegue perceber que além da frustração, a criança acaba tendo bastante dificuldade de entender porque aquilo demora, por exemplo, né? Sim. Então, tem que, além de dar conta da frustração, a gente também tem que trabalhar com elas o entendimento de que tá tudo bem e que é um processo, né? Então, é esse caminho que acaba sendo um pouquinho mais difícil daí no processo. E eu vejo que, assim, às vezes a gente tem a falsa impressão de que a tela, o jogo, o filme, o desenho tá estimulando a criança. De que ele tá aprendendo com Exato. aquilo. Se desenvolvendo Sim. com aquilo, né? Assim, a gente entende que alguns desenhos são educativos e tal, mas a criança precisa do contato com o adulto, do contato com Totalmente. outra criança, né? Aí, sobre isso, eu trouxe um outro dado aqui, que é de um estudo feito pelo Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, de que os bebês podem aprender simplesmente ficando no colo. Eles aprendem sobre movimento, se fortalecem quando colocados sobre a barriga da mãe e não só deitados no berço. Eles aprendem sobre o ambiente à sua volta, tendo como base segura o contato humano mesmo. Imaginemos um bebê colocado na cadeirinha em frente à televisão, com o corpo forçado a ficar numa posição para a qual seus músculos e as articulações não estão preparados, impossibilitando, portanto, de sair da frente do aparelho que emite sons altos e cores muito brilhantes. Então, o instinto de proteção dele fica comprometido, e a iniciativa de mudar de foco e a capacidade de alterar a situação desagradável não ocorre. Sim. Então, assim, o bebê, ele aprende, né? Aprende. Estando só no colo da mãe, estando sozinho ali, sentadinho. Os adultos são um espelho, né, pra criança. Então, com certeza, o bebê ali, ele tá presente naquele ambiente e ele tá observando tudo. E com aquilo, a gente tá contribuindo, sim, pro desenvolvimento dele. Não precisa, como você disse ali, deixar na frente de uma televisão que a tela vai ensinar o que o adulto pode ensinar presencialmente. Então, sim, o bebê precisa estar vivenciando. Então, é isso, né? Até os 6 anos, a criança precisa brincar, né? Então, estimular, colocar um tapete sensorial no chão, né? Outras coisas para substituir a tela. Então, o tapete sensorial, tentar ali quando a criança está começando a engatinhar, sabe? O pai senta junto, a mãe senta junto, a babá, enfim, quem seja, senta junto para tentar trabalhar essa questão do movimento, do desenvolvimento. Então, as fases ali desse processo, elas vão sendo, essas habilidades, né, vão sendo adquiridas com os nossos estímulos. E aí também cabe a nós saber medir esses estímulos, né? O estímulo até um nível é bom, mas quando a gente também exagera no estímulo, também a gente vai para uma outra vertente que acaba, assim, prejudicando o desenvolvimento de alguma forma, né? E assim, é tão diferente ser criança na nossa época, foi tão diferente, porque eu lembro, assim, que eu adorava TV Cultura, ai, Castelo Rá-Tim-Bum, e eu lembro, assim, de ter a consciência de que pra eu assistir aquele programa, eu teria que esperar até o outro dia. Naquele momento começava. E a gente Mesmo lidava bem horário. com isso. Hoje em dia é tudo tão assim, você pega lá, tem na internet. Que as crianças, elas podem ver o que elas querem, a hora que elas querem. Porque elas já nasceram nesse... A gente tinha que esperar o horário que ia passar o desenho. E tava tudo bem, porque era o que tinha. Eu acho que até a experiência de ir pra escola era diferente nessa um imediatismo, época, né? assim. E assim, as crianças hoje, elas já nascem no mundo que é muito tecnológico. Totalmente. E daí, por isso que entra essa questão do imediatismo de querer tudo na hora, né? Porque não tem... perdeu um episódio, vai lá, procura e acha de novo. Assiste 10 mil vezes, né? E aí, acaba gerando esses problemas de... E essa questão do imediatismo é demais, gera muita ansiedade, né? Então, tudo pronto. Eu digo, assim, até por mim, porque eu sou um pouco imediatista, assim, sabe? Então, a gente sabe que nós, adultos, já é difícil a gente lidar com isso. Imagina uma criança que ainda está em processo, ainda está criando as conexões neurais, ela não sabe o que ela está lidando, né? E ela não tem aprendendo. consciência do que é o imediatismo. Ela simplesmente vai... Ela simplesmente quer, aí chora, daí fica irritada. Até eu estava lendo um artigo também, que era uma médica que falava que a criança, quando ela está num ambiente onde tenha muita poluição, muito estímulo, muitas vezes, se você para e olha para ela, um bebê, vamos supor ali, 1, 2 anos, o olho tá até um olho fixado, sabe? Porque ela não tá tendo a noção, e a gente não tá entendendo por que ela tá irritada, por que ela tá durinha, até às vezes
curva até a coluna, assim, sabe? Meio De tão tensa. irritada, de tensa, e começa a chorar e nada para aquilo. Daí, quando a gente vê, a gente só tira do ambiente, mas coloca num ambiente mais tranquilo. Pronto, né? Então, acaba gerando ali uma tranquilidade. Por quê? Porque ela não consegue expressar o seu desejo, a sua vontade ali, né? O sentimento. Então, é isso. O mundo tá tão acelerado e que a gente vai acelerando junto, né? E hoje em dia, o celular, ele serve muito de rede de apoio para as Demais. famílias, né? Porque ali você citou assim, o pai tem que sentar no tapete. Às vezes pro pai é mais, pai ou pra mãe, pro responsável, é melhor, é mais prático dar o celular. Com certeza. E assim, a gente até conversou isso no episódio anterior, que a questão do celular, por exemplo, você tá no almoço em família, às vezes você vai dar o celular até pra todo mundo conseguir confraternizar Sim. junto. O problema é esse excesso, né? Isso, é manter a criança no celular. Pronto, Isso. deu pra almoçar, terminou o almoço, tira o celular e agora a gente vai Isso. brincar. Né, o certo seria isso. Esse tempo que às vezes os pais, tipo, né? Não só os pais, mas de forma geral, tenta substituir, né? Então deixa mais tempo, porque daí eu vou confraternizar, eu vou fazer outras coisas, né? Então é importante fazer essa inclusão dentro desse contexto também, porque senão a gente vai ver as crianças que a gente tem hoje, né? Muita dificuldade com relação a toda essa questão dentro do contexto escolar, né? Então é bem importante ter esse equilíbrio. Eu acho que tudo vem desse bom senso e equilíbrio, né? Então vem muito daí do que os pais têm o papel, né? Quais os papéis deles, o que eles podem ajudar as crianças e o que as crianças também podem fazer, né? Então a gente tem que ter uma troca ali, né? E nós, enquanto adultos, a gente precisa fazer essa mediação, né? Então a gente, em contexto escolar, faz, os pais em casa faz. Então a gente, enquanto também tendo sobrinhos, também faz toda essa mediação. Então é importante que a gente... responsabilidade de tudo. Exatamente, é muito importante ter esse identificar os papéis, né? Então, é muito bom a gente se comunicar também através disso, né? E também entra uma outra questão que, às vezes, a rotina dos pais é tão intensa, né? Que, por exemplo, a criança fica o dia inteiro na escola, né? O pai só vai ver à noite. Aí o pai já sabe que a criança gosta do celular, né? Que gosta de assistir, né, uma tela, enfim. Aí, como ele já ficou ausente, ao invés de se tornar presente e ir brincar com o filho, vamos supor que o filho já chega e já peça, quero ficar no celular. Daí o pai não quer ser o ruim, porque já ficou o dia todo fora de casa. Então, eu vou ser o legal e vou dar a tela pro meu filho, o celular. Então, ele está achando que está sendo bom, que ele está sendo legal, ao invés de sentar ali e brincar com o filho. Então, às vezes, é suprir a necessidade da presença dando o celular, né? E isso acaba afetando, né? De forma geral, ali a gente tenta... E é muito nesse caminho que a Ká falou. Tenta suprir algo que deixou de fazer, mas não é errado, porque o pai tá trabalhando, o pai tá fazendo outras coisas que também é necessário, né? Mas, mesmo assim, tem, né? Acho que muitos pais têm essa questão da culpa, de não estar presente sempre, de terceirizar muito, né? E acaba deixando algo que é muito bom pra criança, mas mais pra frente não vai ser tão bom, né? E também, né? Não é errado. Então, como a gente conversou muito, né? Não é errado ficar com o celular, não é errado usar, não é errado assistir, né? Jogar, mas tem que ter o equilíbrio, né? Porque é importante, porque como vocês falaram, isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Não tem como a gente não apresentar isso para as crianças, porque elas vão ter, né? E isso tá cada vez mais frequente, tem tantas coisas aumentando com relação à tecnologia, né? Então, é muito importante que ela saiba, né? E saber utilizar também, né? Então, acho que em cada desenvolvimento, em cada mudança de fase das crianças, a gente também, enquanto adultos, também precisa mudar a nossa forma de pensar. Porque com as crianças a gente cuida com relação a esse contexto de uso muito intenso, mas lá na frente, com os adolescentes, a gente tem que cuidar em outros aspectos, né? Em outras questões. Então, é muito importante ter esse equilíbrio, né? Então, né, tanto os adultos, de forma geral, né, a família, tem que ter esse discernimento, assim, de saber até que ponto você também pode ajudar a criança, né? E saber que ela precisa de ajuda, né? E precisa de apoio sempre. E voltando numa questão que você comentou, se a gente percebe, né, na escola, se a criança tem muito acesso às telas, enfim, até a função do escriba, né? A criança tem até dificuldade na questão motora, porque tá tudo tão ali no touch, né? Então, para fazer o traçado de um número, por exemplo, tem dificuldade, porque é só
Apertar. Só apertar, que hoje a gente não tem mais. A gente não escreve mais uma carta, por exemplo. Não, a gente manda uma mensagem. Então, tá tudo tão ali que essa função de noção espacial, às vezes, de escrever, talvez, num livro, né? Ali, a questão motora mesmo acaba interferindo por conta da tela, né? Sim. Inclusive, no episódio anterior, uma professora trouxe um desenho que era criança de 5 anos que ficavam muito no celular, como que era o desenho, e crianças que não tinham esse hábito. E era gritante, assim, a diferença. Sim, porque desenvolve dos detalhes. Os detalhes, sim. exato. Pode ver que é até um desenho triste, muitas vezes, sabe? Sem repertório. A criança não tem repertório. Então, por exemplo, vamos desenhar uma praia. Muitas vezes a criança nem... Eu tive um aluno uma vez que nunca tinha ido pra praia. Ele não conseguia reproduzir uma praia. Por quê? Porque ele era muito digital, né? Então, talvez a praia era só do desenho. E também, meninas, não sei se vocês veem isso também, mas o excesso, né, de estímulos, assim, nas telas, né, televisão, celular, tudo, acaba tirando um pouco do tédio da criança, né? Aquele tempo de ócio que ela precisa para imaginar, né, se desenvolver, ter criatividade. Os pais precisam ser muito fortes para conseguir ensinar a criança de que ela precisa daquele tempo também, né? Aquele tempo de tédio, de não fazer nada, né? De pegar um papel, desenhar o que vem na cabeça. E é aquela... É muito assim, a gente fala, mas a gente sabe que não é fácil, né? No momento ali de desespero, a criança quer muito, a mãe precisa fazer alguma coisa. Não é fácil a gente manter ali a palavra e falar, não, você não vai assistir. Não, você não vai mexer no celular. É difícil. Para nós adultos já é difícil, às vezes, em alguns acabam momentos. cedendo, eles né? acabam cedendo. Então, a gente sabe que muitas vezes não cede por mal, né? Cede porque naquele momento precisa. Entra muito a questão da gestão de tempo, né? Tanto, principalmente dos adultos, né? Então, a gente sabe que a vida é muito corrida, é muitas coisas pra fazer. Às vezes, tem os irmãos, né? Pensando numa estrutura familiar, às vezes é um irmão pequeno, que depende mais do que aquele irmão que é um pouquinho mais velho. Então, é muito essa gestão de tempo dos pais, né? De conseguir administrar, de conseguir fazer esse mapeio, né? Do que o filho tá precisando, o que precisa ser utilizado naquele momento, né? Então, o equilíbrio é tudo, né? Então, a gente vê que muitas vezes tem dificuldade, porque, né, a nossa vida, de forma geral, é muito corrida, é muitas coisas pra fazer, muitas coisas pra dar conta. E das crianças também, né? A partir do momento que elas começam a ir pra escola, principalmente, a gente percebe que elas têm que dar conta de muita coisa, né? A escola exige uma coisa, a família vai exigir outra, né? E dentro da escola também tem esses subgrupos onde ele é exigido também algumas coisas, né? Existem muitos estímulos na escola também. Exatamente. E isso é muito novo para quem tá entrando, né? Porque é outros estímulos que ele tem que dar conta, né? E é claro que daí entra bastante frustração e em casa, provavelmente, né? Isso pode acontecer que o pai veja que ele está frustrado com alguma coisa e, né, tenha uma troca diferente com o filho, né? Mas é importante ter e buscar esse equilíbrio para que a gente também tenha e construa uma criança que também consiga dar conta, né? Dessas questões, trabalhar isso e não só simplesmente tá tudo bem e mudar de assunto, né? Então, quando a criança trazer que tá frustrada, tá triste, tá com medo, né? É trabalhar esses sentimentos com as crianças, né? É validar isso e também trabalhar isso, né? Então, por que você tá sentindo isso? O que tá acontecendo, né? Então, é tirar esse tempo, né? E como a Karine falou, é esse tempo de qualidade, né? Que é muito importante para a vida deles, né? De forma geral. E eu vejo que é importante também a família talvez fazer alguns combinados com a criança, né? Sim. Lógico, tem uma idade que ela ainda não vai ter esse discernimento do que é um combinado, mas a minha sobrinha já entende. Sim, e é a rotina, né? Rotina e combinados, tem aquela recompensa. Isso. Então, olha, sim, vamos supor, você vai poder mexer por tanto tempo depois que você fizer a tarefa de casa, que você lê um livro, né, que você for brincar com os amigos do condomínio, aí dá até para fazer um quadro, né, que a gente sempre faz, um quadro de incentivo mesmo, sabe, a cada demanda que atingiu para poder ganhar ali 15 minutos na tela, né, vai ganhando uma estrelinha, enfim, então os combinados e as regras são importantes, e também entender que dizer não
Não, hoje você não vai mexer, não é que você está querendo o mal do seu filho. Muito pelo contrário, eu sempre digo isso para as famílias. O dizer não também é uma forma de amar. O dar limites. Então, não é que você está querendo dar tudo, dar tela, dar isso, porque eu quero ser legal, porque ontem eu fui viajar e voltei e não tive tempo com meu filho, então eu vou dar tela. Não, é muito pelo contrário. Você precisa dizer não e estipular isso. Dar os limites, né, as regras. E usar esse tempo de uma forma mais adequada, Exato. né? Então, vai falar não, mas então o que vai ser substituído? O que vamos fazer, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai falar o não, mas então a gente vai fazer outra coisa, Vamos a gente vai brincar de outras coisas, vamos brincar juntos, né? Vamos fazer algo juntos, né? Então, eu acho que esse tempo é muito importante para que não fale só o não, porque também só o não vai adiantar, porque a criança também não vai entender, mas é trabalhar com isso, né? Então, é trabalhar com esse não. Então, tá. Então, não vamos ter as telas, mas a gente vai ter outras coisas. Então, a gente vai pintar, a gente vai desenhar, a gente vai sentar aqui juntos, a gente vai fazer tal coisa, vamos ler um livro, né? Então, eu ia falar da leitura. Então a Porque leitura acho que a leitura pode ser uma boa Sim. aliada nesse caso, né? Por quê? Porque é um momento que, por exemplo, o teu filho não sabe ler ainda. Então, ele vai precisar que você leia pra ele, né? Sim. É um momento junto, né? É um momento de qualidade De troca. do pai e do filho. De ampliar esse repertório, de desenvolver a criatividade, a imaginação. Então, o momento da leitura, antes de dormir, ou quando a criança já sabe ler, enfim, é essencial. É essencial. Para a vida, assim, né? A leitura, a alfabetização, estão 100% ligadas, né? Sim. Vou trazer um pouquinho do meu sobrinho também, que hoje ele vai fazer, né, em novembro ele faz 2 anos, mas a gente pratica muita leitura com ele. Então, ele tem uma cabaninha dentro do quarto dele, onde tem diversos livros, né? Então, livros que são muito mais didáticos visualmente, mas tem alguns que têm uma leitura um pouquinho mais complexa. Mas é claro, as pessoas estão junto com ele, né? Então, ou a minha irmã fica com ele para ajudar na leitura, ou qualquer outra pessoa para ajudá-lo, né? A estimular. Então, lá tem um livro, por exemplo, de animais. Então, ele já tá fazendo os sons dos animais, ele já tá conhecendo, ele já tá sabendo qual que é cada animal. Então, para ele fica visualmente, ele consegue ver isso de forma visual, né? E também é verbal, e ele consegue levar isso e externar. Então, a gente também observa que tá ajudando muito na comunicação. Então, ele tá no desenvolvimento da fala. Então, ele tá falando bem poucas coisas ainda, mas a gente percebe que a leitura ajuda muito nesse sentido, porque ele já tá conseguindo identificar e já tá conseguindo externar verbalmente. Só então, o fato de manipular o livro já é um ganho, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, a gente vai substituindo, né? Então, o canal das telas, ela é importantíssima. Ela faz parte do nosso mundo hoje e é muito importante para que tenha bastante desenvolvimento também, né? Porque a gente vai usar mais pra frente, as crianças vão usar na adolescência, eles vão se tornar adultos, então vai usar, né? A gente usa como meio de trabalho, muitas vezes, o celular, né? Então, é importante a gente trazer essa realidade, mas também trazer esse equilíbrio, né? E voltando a essa questão do combinado que a professora Kaline falou, eu acredito também que quando você faz combinados com a criança, ela até faz escolhas com maior qualidade. Porque se ela tem tudo à disposição o tempo todo, se ela pode tudo o tempo todo, ela não vai nem saber o que ela quer, o que ela prefere, né? Fica tudo muito mais claro, né? Uhum. Então, o que fica claro, a criança entende melhor e aceita e realiza melhor, né? Então, você precisa dar opções, né? Mas não todas ao mesmo tempo. E é uma questão pra vida, né? Ela vai entender que não é sempre que ela vai ter o que ela quer, né? Exato. Lidar com a frustração. A frustração né? é necessária. A criança Necessária. precisa se frustrar. Né, para ela se desenvolver integralmente e globalmente, a criança precisa se frustrar. Então, por isso que eu digo dizer não, né? A família, sim, nós, enquanto escola, precisamos dizer não também. Mas é porque a gente quer o bem daquela criança, né? Porque ele precisa se frustrar. Então, é necessário, faz parte do processo, né? Cria o repertório, né? Exato. Porque é o que a gente tá sempre buscando, né? Com todas as crianças pensando no meio educacional, a gente sempre busca fazer com que elas entendam esse repertório e buscar mais isso, né? Então, elas vêm com um repertório em si e a gente vai elaborando isso com elas, né? Então, o uso das telas, enfim, qualquer outro meio que a gente vê de comunicação com as crianças, a gente tenta sempre fazer essa questão do repertório. E a gente usa muito, né? Dentro do contexto escolar, a questão dos combinados, né?
Então, os combinados, ele rege algo muito importante, que é a estruturação, né? Da rotina, da comunicação, da socialização. Então, o combinado, ele começa de uma forma muito educativa. E isso leva para a vida deles, né? Então, a gente talvez até com os menores usa comunicação até um pouco mais visual, mas mais lá para frente, às vezes é só o verbal, ele já vai entender esses combinados, né? Então, é muito importante trabalhar com isso, né? Os pais em casa também, a gente enquanto instituição e que está junto com as crianças no meio escolar também é importante, porque a gente vê a importância que isso vá para frente. Então, quando a gente começa a estabelecer alguns combinados com eles já também entendem que não vai se frustrar tanto, porque é automático, né? Quando a gente faz um combinado, ele vai acabar não se frustrando tanto, porque ele vai respeitar aquele combinado. Então, ele vai conseguir algo que ele deseja, mas naquele tempo correto, né? Então, esse processo todo é uma construção que vai fazendo com as crianças ao longo do tempo. E aí, isso vai se tornando, né, visual, e depois começa a ser verbal, começa a ser algo que até é automático, Natural. né? Natural para eles, né? E aí, vocês veem que, por exemplo, estabelecer uma rotina para a criança é importante. Por exemplo, a criança às vezes não tem horário estabelecido para ela mexer no celular, para ela ver TV. Fica meio bagunçado para a criança, Totalmente. né? Então, assim, talvez uma dica para os pais: estabelecer uma rotina, colocar um horário ali, Estipular um tempo. sei lá, meia horinha depois da aula você vai poder mexer no celular, vai poder ver. Perfeito. A gente usa muito rotina na escola, né? A escola não funciona sem rotina. Então, acho que a rotina em casa é essencial para tudo. Não só para poder mexer no celular, mas para tudo. Para tudo, Para né? brincar, para tomar banho, para comer, para dormir, né? Eu acho que tudo tem que ter hora, né? Lógico que não é aquela coisa quadradinha, fechada. Mas a rotina é extremamente importante. É essencial, na verdade, tanto para os menores até para os maiores, né? Porque como a Ká falou, a gente não funciona na escola sem rotina. Se a gente não tiver, a professora tem, a professora tem, a gente tem, né? Então, cada meio ali de construção da escola, a gente tem uma rotina, né? Nós individualmente e as crianças precisam também, né? Então, trabalhar com isso com elas dentro da escola, em casa, como se for, né? Tendo esse combo, assim, e vai ser uma construção muito boa para a criança. Ela vai tirar muitos benefícios com relação a isso. E quando não acontece a rotina, eles sentem falta. Por exemplo, a professora fez a rotina, daí por algum motivo, né, atrasou. Prof, mas a gente não ia pro parque agora? A gente não tinha arte agora? E eles cobram? Eles cobram. Então, às vezes tem aula especial no início da manhã, enfim, do dia, e daí a professora entra depois, prof, você não vai fazer a rotina, mas daí já passou o lanche. Então, eles já se desorganizam quando não tem a rotina. Então, imagine isso em casa, que é quando eles passam eles passam muito tempo na escola, mas final de semana passam em casa e tudo mais. Então, é necessário, a rotina é essencial, é primordial, assim, é muito importante. E eu vejo também importante que, assim, que toda a rede de apoio da criança, não só os pais, tenham noção desses Isso. combinados, né? Seguir a mesma linha, né? Isso. Falar a mesma linguagem. Perfeito. Até pra não ficar aquela coisa assim, mas a minha Dinda Isso. deixa. Na Ela é casa da vovó, legal, eu gosto. entendeu? É bem isso. Até porque eu acredito que, tipo, seu papel enquanto madrinha, né, enquanto vó, também é educar a criança, né? Todo mundo Você tem tem uma uma importância função ali, né? Com certeza. E às vezes, isso é bem importante, porque às vezes a criança tem 2 casas, né? Enfim, e acaba sendo muito diferente. E a gente percebe isso. Muitas vezes isso, voltando à tela, na casa da mãe eu posso mexer, na casa do pai eu não posso. E aí? Quando pais separados, Isso, né? pais separados. E aí, o que a gente faz? Não, porque... E acontece, gente, muito, assim, de ficar horas, de a mãe pegar o iPad e ter lá, tipo, 3 horas de acesso da criança no iPad, sabe? Então, é difícil. Então, por isso que a rotina tem que ser... Lógico, a gente sabe que o contexto é diferente de uma casa para outra, as pessoas que moram, enfim. Mas os combinados precisam ser os mesmos, sabe? É a mesma criança. Não tem por que ser diferente, né? Pra não confundir a cabecinha dela. Mas isso é certo ou é errado? Não, bem Por qual isso. caminho tem? Exatamente. E pensando no benefício da criança de forma geral, né? Porque pensando aí nessa construção familiar, quem que vai sair de uma forma que não vai ter tantos benefícios? É a criança. Então, se a gente sair do pressuposto de que a criança é o mais importante, qual que é o meio mais ideal para ela, então a gente já consegue construir os caminhos ali, independente de como que tá sendo a relação familiar, né? E assim, meninas,
de formas práticas, assim, só para contextualizar tudo que a gente conversou, qual conselho vocês dão para as famílias em relação ao uso da tecnologia, de forma pontual e prática, assim, como que isso tem que ser conversado, alinhado? É proibido dar celular para criança até os 2 anos, certo? Então, na teoria a gente diz que sim, né? Mas a gente sabe que na prática é diferente. Então, eu acho que a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor. Até os 2 anos, dar o mínimo possível, né? Em casos, assim, emergenciais. E fazer outras atividades com as crianças. Brincar de outra maneira. A mãe tá cozinhando, a criança precisa manipular ali o trigo, o ovo. Precisa, né, conversar com os adultos, brincar com as crianças. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é proporcionar outras atividades para que, né, sejam realizadas no lugar do celular. Porém, a gente sabe que é difícil. Então, quando necessário, dar o celular o mínimo possível, né? Estipular o tempo. Eu acho que de forma geral é sempre buscar esse equilíbrio e esse bom senso, né? Acho que enquanto a instituição, enquanto família, é muito importante pensar no benefício da criança. Então, assim, de forma prática o que hoje, na idade dela, o que ele precisa? E tentar, na rotina do pai, na rotina da mãe, colocar em prática. E é claro que, pensando totalmente no que tem como fazer naquele momento, porque a gente sabe a rotina é difícil, a gente sabe o quanto que é desgastante, muita coisa leva tempo, mas a gente sabe que o filho também é muito precioso para a família. Então, ele tem uma carga e uma carga emocional muito importante para a família também. Então, a gente tem que colocar em prática, né? Nós, enquanto adultos, a gente tem que entender, né? Até que ponto a gente pode fazer isso e que aquela criança depende, né? Então, de forma prática, é pensar exatamente naquele contexto, naquele desenvolvimento daquela criança naquele momento e aí tentar colocar na prática da rotina, né? Então, tentar da melhor forma possível estabelecer isso, né? Pensando, né, em crianças de até 2 anos, usar menos a questão do uso da tecnologia, mas depois disso, tentar usar com mais equilíbrio possível, né? Pensando no desenvolvimento dela. Eu acho que a palavra que resume é equilíbrio, né? Eu acho que tem que ser isso. Tem que ter um equilíbrio nas escolhas, no tempo. Sim. Né? E dar o exemplo dentro de casa, né? Porque assim, lá com os meus sobrinhos, eu vejo muito que quando eu não tô tanto no celular, eles não pedem também. Ou se a gente vai fazer uma experiência mais offline, em praia, em chácara, eles desligam. Não é algo que faça falta, sabe? E é difícil para nós, adultos, né? Eu digo por mim, eu fico muito tempo no celular. A gente trabalha com isso, né? A comunicação é toda pelo WhatsApp, e, enfim, as redes sociais. Então, a gente também precisa se policiar para dar o exemplo para a criança. De nada adianta tá lá, então tá bom, é para eu sentar no chão, para brincar com a criança, é legal, mas eu tô lá brincando, mas tô mexendo no celular. Também não é legal isso. Então, a gente precisa dar o exemplo também. Sim. Nós nos policiarmos a mexer menos quando estamos presentes ali, e até não, né? Sozinhos também, mas dar o exemplo para a criança. Como eu disse, o adulto é o espelho, é o reflexo para a criança. A criança aprende pelo exemplo. Totalmente, Sim, 100%. 100%. E assim, só fazendo um parênteses nisso que você falou, quando eu vou brincar com a minha sobrinha, e ela vê que meu celular tá do lado, eu posso não tá mexendo. Ela fala, Dinda, eu vou esconder teu celular. Olha só, viu? Já Aí tem ela a pega e noção. coloca num lugar altinho, assim, que daí ela sabe. Eu vou brincar aqui com a minha Dinda e ela não vai conseguir levantar o braço dela pra pegar o celular. Sim, viu? Eu quero a minha Dinda aqui Isso. comigo. Então, sei lá, já tem uma noção de que o celular desvirtua. Sim, totalmente. E é isso que a gente precisa cada vez mais fazer com que eles entendam, né? É isso. Acho que é isso, né? Acho que fizemos as perguntas mais relevantes. Vocês têm algo mais a acrescentar? Olha, foi muito legal, né? Muito legal. Adoramos participar, foi um prazer. O assunto é ótimo, acho que é muito relevante também, tanto para nós, mas, né, acho que para as famílias, principalmente. Acho que é uma fala que é muito adequada e muito importante no momento que a gente vive hoje. Está cada vez mais presente isso. Sim, né? E a gente fica muito feliz de estar presente para falar sobre isso, que é um assunto muito importante também para as famílias. Com certeza. Né, de Foi forma uma geral para alegria todos. receber vocês aqui, Obrigada. Carolina. Obrigada. A gente fica prazer. Tem também as indicações. As indicações. Se Bem vocês lembrado. tiverem alguma Isso. indicação de livro, filme sobre o assunto, né? Tenho. Qualquer material. Tem um psicólogo que eu sigo, até quando eu entrei no Positivo, ele foi dar um curso para nós, ele é excelente. É o Léo Freiman. E ele fala muito sobre o uso excessivo de telas. Então, fica aí a dica para quem quiser assistir. Léo Freiman, ele é ótimo.
Eu tenho o costume de ter algumas leituras, assim, que eu faço diante de alguns temas, assim, e o que eu separei hoje pra vocês é crianças e adolescentes no mundo digital, que é basicamente o que a gente conversou, né, de forma geral, mas ali traz alguns exemplos na prática, o que os pais ou os adultos que estão junto com as crianças podem fazer. Então, é bem prático o livro, porque traz realmente lições ou algumas questões ali do dia a dia, do que fazer, como fazer, dando alternativas para as pessoas que estão lendo, como ter essa mudança ali de foco e como fazer com que a tela não fique muito aparente, assim, e que a gente consiga colocar mais em prática outras coisas. Sim, né? Até porque, como a Kaline falou, parece simples, né? Mas no simples, dia a mas não é. dia, não. Mas o que é importante é a gente tentar sempre trazer meios e mecanismos, né? Sim. Então, a gente, enquanto conversa até, a gente tenta sempre trazer na prática, e o que eu tenho sempre de costume também é buscar o que eu posso fazer na prática para ajudar, né? Então, é buscar na minha rotina hoje, diário, o que eu consigo fazer. Então, as literaturas nos ajudam com relação a isso. Então, eu sempre também busco livros que também eu consigo colocar na prática, né? Pensar e, tipo, eu consigo fazer isso no meu dia a dia, então vou tentar, né? Então, essa leitura eu acho que é muito legal, porque daí traz também esses benefícios, assim, o que no contexto que tem a família pode colocar em prática. Perfeito. Nós vamos pedir para vocês assinarem o banner. Agora todos os nossos convidados já assinaram. Ó, já tá. Já tá. Cheinho. Então é isso, pessoal. Isso. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada, gente. Nos acompanhem nas redes sociais, acessem o nosso blog, ofuturoagora.com.br, que tem bastante conteúdo interessante lá. E é isso, continuem nos acompanhando. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente.